Olá, nós somos o grupo composto por mim, César Teles, Luísa Magalhães, Gabriela Sampaio, Yasmin Fonseca e Laércio René. Vamos falar um pouco aqui sobre a arquitetura brutalista e suas principais características. Os traços da arquitetura brutalista encontram-se em obras pelo mundo inteiro. Sua estética crua destaca pilares, um visual de obra inacabada e o conceito puro da arquitetura. A construção de espaços de forma organizada e ordenada para acomodar atividades humanas. Apesar das características visuais do estilo, seu início se deu em meados do século XX, como a derivação dos movimentos moderno e minimalista no conceito pós-guerra europeu. O diferencial é que o ponto de partida não são conceitos artísticos, e sim a necessidade e a função das obras. O estilo brutalista surgiu no final da Segunda Guerra Mundial. O período foi decisivo para o avanço industrial e tecnológico em diversos campos, incluindo a construção civil e a arquitetura. A origem francesa da vertente revela a participação de um dos principais mentores da arquitetura do século XX, Le Corbusier. Ele batizou e solidificou as ideias do movimento, aplicando-as pela primeira vez nas unidades de habitação. Ela é parte de um conjunto de edifícios modulares com estilo moderno que preconizam a economia de recursos para reerguer as cidades. O pensamento arquitetônico desse movimento expõe a realidade da época e a consequência sobre o campo da construção civil. Nesse momento, os edifícios eram vistos pelo seu viés funcional, ou seja, era negada toda a ideia dos possíveis significados por trás de seu desenho. Ele não era nada além do que apresentava e do que tinha como função. A arquitetura brutalista começou sendo reprimida devido aos movimentos anteriores, como o neoclássico e neogótico, serem cheios de adornos e detalhes. Esses aspectos dos movimentos anteriores deixam então de existir para dar lugar ao movimento brutalista, que coloca vigas, pilares e outros objetos estruturais em exposição, e abre as portas para materiais como concreto armado, madeira e aço serem os protagonistas de uma maneira geral. Os prédios pertencentes a essa vertente são imponentes e possuem desenhos arrojados, caracterizados principalmente pelos ângulos, módulos e formas geométricas. Um dos exemplares mais impressionantes é o Complexo Habitat 67, em Montreal, no Canadá. Criado pelo israelense Moshe Safdie, é construído em 1967. Originalmente, o conjunto possuía 158 apartamentos e 354 blocos pré-fabricados de cimento. Os blocos são iguais, mas foram dispostos de maneiras diferentes. Isso permitiu a formação de uma estrutura gigantesca com 12 andares. É válido destacar também que a arquitetura brutalista foi aplicada em residências utilizando os mesmos conceitos estruturais, o que tornou possível garantir um ar moderno nas construções, de tal forma que as casas pareciam ser perfeitamente moldadas. O concreto se tornou o personagem principal desse tipo de edificação. Na decoração de interiores, o brutalismo é percebido na praticidade. Assim, cômodos e móveis são dispostos para facilitar a utilização dos espaços e remoção dos excessos. O estilo, que não tem nada a ver com o brutal, garante características urbanas marcantes e é uma forma de expressão, aplicando materiais mais baratos, simples e resistentes. A madeira, o metal e o vidro, bem como o concreto, são os mais populares, em conjunto com cores neutras, tons amadeirados ou metalizados e outros aspectos que retomam obras inacabadas. Muito se pergunta se o Brasil chegou a participar do movimento brutalista e a resposta é sim. O estilo começou a ser utilizado na Europa por volta da década de 50 e chegou no Brasil só nos anos 70, se popularizando logo em seguida. O antigo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi o primeiro projeto a seguir os pressupostos desse movimento. E o movimento logo tomou força. Entretanto, com a Escola Paulista, que foi um movimento dos representantes da arquitetura moderna da cidade de São Paulo, que tinha como inspirações Le Corbusier, o neobrutalismo, que foi uma corrente inglesa do movimento brutalista, e também o arquiteto Vila Nova Artigas. Diante disso, é possível destacar os principais exemplos dessa corrente no Brasil, que são eles o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e o Sesc Pompeia. Ambos os edifícios foram projetados por Lina Bobardi, o Museu Metropolitano da Arte, que foi projetado por Marcos Prado, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que foi de Vila Nova Artigas, e o condomínio Central Park, que fica na cidade de São Paulo. É indubitável que a arquitetura brutalista sempre conviveu com outras tendências, gerando certa heterogeneidade nas edificações brasileiras, o que pode ser evidenciado pelas obras da época.
O avanço da ditadura no Brasil fez com que muitos arquitetos se aproximassem do Partido Comunista e, com o AI-5 de 68, alguns professores foram afastados do cargo na USP, como o arquiteto Artigas e o arquiteto Paulo Mendes. Esse afastamento se deu por conta de seus projetos que apresentavam a ideologia de esquerda, porque tinham espaços abertos propícios a manifestações. A Escola Paulista de Arquitetura Brutalista foi fundamental para o crescimento da cidade de São Paulo. Muitos arquitetos pertencentes ao movimento fizeram parte das principais construções da época. Ademais, não podemos deixar de mencionar que a Escola Paulista foi responsável por inserir traços da criatividade no brutalismo universal, que também é chamado de novo brutalismo. Alguns arquitetos, como Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, foram precursores da utilização do concreto aparente nas edificações. Obras como o Estádio do Morumbi e a Residência de Olga Baeta são alguns exemplos. Por fim, mas não menos importante, alguns autores conseguiram destacar que o brutalismo paulista, ressaltando seus aspectos compositivos e retóricos, foi possível perceber que não existia apenas um apelo estético dos materiais nessa arquitetura, mas também um arranjo dos elementos e um conjunto de estratégias nunca assumidas no discurso, mas capazes de criar visuais incríveis. Falando um pouco agora sobre a Escola Carioca, que por sua vez foi internacionalmente consagrada após a Segunda Guerra Mundial por conta do alto nível de qualidade em suas obras e sua oportuna divulgação, que foi potencializada pelo contexto do momento, quando o mundo se encontrava em construção. No início da década de 50, alguns arquitetos já apresentavam designs que sinalizavam a nova tendência, tornando esse período conhecido como momento de transformação, seja pelo trabalho de Oscar Niemeyer, seja pelos projetos de Afonso Eduardo Reide, que foi um dos pioneiros na utilização de estruturas em concreto aparente, como na MAM do Rio de Janeiro, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nomes como Paulo Mendes da Rocha, Francisco Petraco e Pedro Paulo de Melo Saraiva surgiram na época e contribuíram para a nossa arquitetura. É possível utilizar a arquitetura brutalista como inspiração? É claro que sim, o estilo brutalista traz muitos elementos que podem ser aproveitados tanto no exterior quanto no interior de residências e ambientes corporativos. Em residência, o ar moderno e urbano do brutalismo deve ser aproveitado em todos os ambientes. O ideal é aproveitar os revestimentos mais rústicos, apostando no concreto e nas paredes de tijolos, por exemplo. As paredes e os revestimentos de piso devem harmonizar muito bem com os materiais expostos. O ideal é que estejam em cores neutras, para que o cômodo não fique sem graça e outros muito simples. O mobiliário e a iluminação fazem a diferença. Os móveis devem apresentar um design clean e refinado, deixando de lado itens muito grandes, chamativos e pouco funcionais. A iluminação deve ser estratégica, valorizando pequenos pontos e ampliando o local. A luz natural traz ainda mais beleza ao espaço. Ponto de luz, como objetos metálicos, brilhantes e coloridos, são ótimas opções para dar mais personalidade ao lugar, mas deve ser escolhido com cautela e em poucas quantidades para não sobrepor outros aspectos e perder as características fundamentais do brutalismo. E o que aconteceu com os principais ícones da época? Nos últimos anos, algumas das obras mais imponentes da arquitetura brutalista começaram a ser destruídas, como é o caso do edifício Robin Hood Gardens. Ele era composto por uma estrutura maciça de concreto, com 213 apartamentos em Londres. Esse prédio foi projetado por Alison e Peter Smithson, sendo concluído em meados de 1972. O conceito aplicado pelos arquitetos ficou conhecido como Streets in the Sky, por conta da presença de varandas de concreto do terceiro pavimento de cada edifício. Assim era possível observar o jardim central, criando um espaço em comum para o encontro de seus habitantes, que também servia para crianças brincarem. Contudo, a falta de manutenção fez com que o complexo se tornasse precário. A edificação foi demolida, dando lugar para um empreendimento de aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Arquitetos ingleses até tentaram protestar contra a demolição, mas a manifestação foi em vão. Outros prédios passaram por situações similares, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, as principais edificações ainda estão de pé, mas apresentam condições duvidosas, tornando seu uso inseguro e impróprio. A falta de manutenção é um dos principais problemas encontrados por qualquer edificação que já está de pé há um bom tempo. Infelizmente, os empreendimentos da arquitetura brutalista também sofrem com a ação do tempo. É preciso encontrar maneiras de solucionar esses problemas sem necessitar demolir ou refazer as construções. Conservar as ideias e os traços da arquitetura brutalista é uma grande vantagem. Além de servir de inspiração para as próximas gerações de arquitetos, cada monumento traz consigo uma bagagem histórica incrível, fazendo valer a pena sua conservação, preservação e manutenção. As construções são baseadas na arquitetura brutalista, passaram por momentos de baixa, mas elas são consideradas atemporais,
trazendo contribuições interessantes para a arquitetura contemporânea. Então é isso, muito obrigado por assistir nossa aula e até a próxima. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.